Olá pessoal, aqui é a Propati, você está no blog BioNews, aulas simples, introdutórias, um verdadeiro aquece para você que está indo para o Enem, concurso público. Certamente depois dessa aula é interessante você realizar questões, exercícios simulados, ok? Hoje o tema não teria como fugir, os vírus. Bom, anatomia dos vírus, eles têm um material genético no seu interior. Dentro, eles estão de um capsídeo e ainda tem um envelope. Nesse envelope, você encontrará glicoproteínas. Esse aqui, inclusive, é o corona. Eles são denominados parasitas intracelulares obrigatórios, porque eles não conseguem realizar nada fora da sua célula hospedeira. Específicos, ou seja, para cada vírus, ele tem essas glicoproteínas que serão reconhecidas e conseguirá introduzir o seu material genético em uma célula hospedeira específica. Para cada vírus, uma célula hospedeira específica. E existem vírus que parasitam todas as demais células do reino animal, vegetal, monera, tá? As bactérias. Eles necessitam, então, do maquinário celular, ou seja, você viu na imagem anterior, eles não têm ribossomas, eles não têm retículo endoplasmático nem liso nem rugoso, não têm mitocôndrias, não têm centríolos. Então, como que ele vai se reproduzir? Como ele vai se dividir? Como ele vai produzir proteínas? Ele usa tudo das células hospedeiras, ok? E eles podem, sim, romper, matar essa célula hospedeira, se ele tiver no ciclo de vida chamado ciclo lítico. Nós vamos ver ao final dessa aula esse exemplo. Ou ele apenas se mantém inserindo o seu DNA na célula e no momento que essa célula hospedeira se divide, ele já está se reproduzindo junto. Qual o tamanho de um vírus, né? Olha, o vírus é esse ponto dessa imagem. Perto dessa célula que é a nosso glóbulo vermelho, a hemácia, olha a comparação. Então, a hemácia tem em torno de 10.000 nanômetros. O vírus tem 30 nanômetros. E a bactéria ali, E. coli, entre 1.000 e 3.000 nanômetros. As primeiras imagens dos vírus, né, que foram obtidas foi com microscópio eletrônico, 1931, pelo Dr. Ruska e Knoll, os dois, né? Pelos doutores. Em 35, o Dr. Stanley, bioquímico e também virologista, examinou, né, realmente, com imagem daí, o vírus que causa o mosaico no tabaco, na planta tabaco. Então, esse aqui é o microscópio eletrônico. Os vírus não estão classificados em nenhum dos 5 reinos, né? E dentro da categoria vírus, eles ainda são subdivididos em ordem, família, subfamília, gênero e espécie. Aqui, alguns desenhos para você ver a variedade anatômica que podem ter os vírus. Pode ter uma variável também na relação ao seu material genético. Basicamente, a gente vai facilitar para você aqui, ou é DNA ou é RNA, mas na verdade ele ainda tem uma variedade dentro disso, tá? Se ele for DNA, então ele vai precisar chegar no núcleo do hospedeiro, da célula hospedeira, ok? Por quê? Nós vamos lembrar que antes da proteína, entre o DNA e a proteína, eu preciso do RNA. Se ele já for material genético RNA, aí, assim que ele passar a membrana plasmática, ele chega nos ribossomas e manda bala. Ele já começa a produção de suas proteínas. Então, o que é material genético mesmo, professora? Sabe, eu estou retomando agora os estudos. São receitas de como a célula deve fazer suas proteínas. Cada receita seria um gene. O conjunto todo de receitas é o material genético celular. Receita pro. Eu me lembrei do brigadeiro. Não foi só você. Mas é isso mesmo. Assim como a comida tem receita,
que leva os ingredientes e o modo de preparo, mas nunca vai se esquecer. Para você fazer o brigadeiro, não basta ter leite condensado, margarina e chocolate em pó. Fica subentendido que você precisa da panela, de uma fonte de calor, um fogão e de uma colher. Então, essa panela, esse fogão e essa colher, nesse contexto de como os vírus vão parasitar as células, é que são as organelas celulares. Então, essa cozinha são todas as organelas da célula hospedeira. E a receita, quem está trazendo agora, depois de infectada essa célula, é o vírus parasita. Então, lembrando, o DNA, primeiro ele vai ser molde para uma molécula chamada RNA, uma não, porém 3 tipos, mensageiro ribossômico transportador, até que depois você consiga formar a sua proteína, a sua célula possa sintetizar a proteína. E os ribossomas, o que são mesmo? São aqui, parecem um boneco de neve, né? São estruturas, são organelas citoplasmáticas compostas por RNA ribossômico, que ao ler o RNA mensageiro, ao ler essa molécula, ele chama, né? Ele sabe qual é o RNA transportador da vez, e o transportador, o próprio nome diz, está transportando o aminoácido. Ah, você que malha já ouviu falar em aminoácido e, né? Sabe até o nome de alguns aminoácidos. Pois é, os aminoácidos estão dentro das suas células e que para que as suas células possam fazer as proteínas, né? Você precisa do ribossoma, E a paleovirologia, então, estudo que vai se preocupar com a origem, né? De onde vieram, né, esses vírus? Será que de outro planeta? A hipótese regressiva diz que eles eram pequenas células que já parasitavam células maiores. Hipótese de origem celular, não. Os vírus, eles são pedaços de DNA ou de RNA que escaparam, fugiram, né, das muralhas da membrana plasmática e conseguiram se perpetuar, né, se cristalizar no meio ambiente até que ele encontre uma célula hospedeira. E a hipótese terceira da coevolução. Não, olha, tem nada a ver, o vírus não saiu da célula, nem do DNA da célula. Ele por si só se desenvolveu, né, naquele caldeirão nutritivo, com as descargas elétricas que nós tínhamos na nossa atmosfera primitiva e grandes oscilações de temperatura, assim como as primeiras células primordiais, né? Fui redundante agora. Assim como as células primordiais, os coacervados, surgiram ou podem ter surgido num planeta primitivo, no planeta Terra, os vírus também se desenvolveram ao lado, coevolução. Aqui uma bonita imagem, né, pessoal, de um vírus que é parasita de uma bactéria. Então, a bactéria, a gente vê aí os cílios dela, e esse vírus é sensacional, né? Ele nada mais parece do que uma nave extraterrestre pousando. Aqui, como eu te prometi, o ciclo lítico, ele vai matar essa célula depois. Primeiro, ele está introduzindo material genético, então o vírus ele é reconhecido pela membrana plasmática, aquelas glicoproteínas do envoltório, né? A membrana plasmática reconhece, bobinha, nesse momento ela está sendo bobinha, mas ela tem esse reconhecimento molecular, na verdade é ele enganando ela. E aí ele consegue introduzir, injetar, ele consegue infectar a sua célula hospedeira ao introduzir o material genético pela membrana. E aqui sim o ciclo lítico, então depois que esse material genético entrou e esse DNA ou RNA, seja no próprio citoplasma, seja lá no núcleo da célula, replica, quer dizer, multiplica o seu DNA, né, por duplicação de DNA, ou transcreve diretamente traduz diretamente o seu RNA. E aí ele faz bastante material genético viral dentro da célula, faz bastante cápsulazinhas,
todo mundo dentro da sua cápsulazinha, são os vírus babies que explodem essa hospedeira, matam, já usaram e plum, explodem com ela, tá? Pessoal, isso foi um esquenta, como eu te falo sempre, da aula. Agora você vai direto para questões de vestibular, de Enem, testar os seus conhecimentos e aprofundar naquilo que faltou aqui, tá? Aqui é mais a título de curiosidade, tá bom? Comente aquilo que vocês comentarem, eu vou seguir a sua sugestão. E continue lá no blog, então, patbionews.blogspot.com.